Bem, em primeiro lugar, um comentário sobre o que interessa muito ao seu bolso, né, na hora de abastecer, de pôr gasolina, de pôr algum derivado de petróleo, diesel. Né? Subiu nos postos, mal os drones atacaram campos de petróleo da Arábia Saudita. Né? É rápido, né? A Bolsa de Londres, o petróleo já subiu, o petróleo Brent, não me perguntem muito sobre isso, é o petróleo mais leve, petróleo mais pesado. Agora, mostrou que os campos da Arábia Saudita são vulneráveis. Né? Só esse ataque por 10 drones pegou 5% da produção mundial de petróleo. Dizem que os drones vieram do Iêmen, de um grupo rebelde no Iêmen. Né? Devem ter voado baixo, se é que tem radar por lá, deve ter, para proteger os campos petrolíferos, e fizeram um estrago enorme. Né? Drone não tripulado, sem ninguém dentro. É a nova guerra, é a guerra moderna, né? Em que o sujeito fica atrás de um computador, não precisa ficar numa trincheira, nem precisa ir para o fronte. É uma guerra moderna. Eu estou lembrado que em agosto de 1943, né, foram empregados 170 e poucos aviões, os B-24 Liberators, né, quadrimotores, saíram da Líbia para atacar os poços petrolíferos, os campos petrolíferos da Romênia em Ploeste. Né. E olha, foram abatidos, eu até anotei aqui, 600 tripulantes foram mortos, 600 tripulantes, e abatidos 53 aviões, se não me engano. É por aí, é a memória que está funcionando. Né? Foi uma coisa incrível. Né? Nessa 178 aviões foram empregados. Na verdade, decolaram 177, porque decolaram da Líbia, do deserto. A poeira prejudicou um e não foi. Né? Foi um ataque para acabar com os postos petrolíferos de Ploeste. A Alemanha e os rumenos puseram lá a quarta defesa do eixo. Né? A maior defesa era de Berlim, depois da Áustria, depois do Vale do Ruhr, né? Onde estava toda a indústria pesada alemã. Né? E abateram, mataram 600 tripulantes, abateram, acho que foram 53 aviões, foi muita coisa. Né? Fortaleza voadora. Então, vejam a diferença, né? Os danos pessoais e os danos materiais. Dano pessoal, 0, lá na Arábia Saudita. Danos materiais, pega 5% do petróleo do mundo e faz o preço, altera o preço do petróleo, subindo mais do que quando houve a invasão do Iraque, a Operação Tempestade no deserto. E agora, por que eu estou falando tanto nisso? Bom, uma que pega o seu bolso aí, que está cheio de posto de combustível, já tendo aumentado por conta. Né? E em segundo lugar, isso é importante para o país, estratégico, né? O nosso pré-sal é menos vulnerável. Né? Nós não temos inimigos próximos, como tem os sauditas. Estão lá, está cheio de inimigo. Né? Dizem que foi o Irã que abasteceu os rebeldes do Iêmen, que é vizinho, né, com drones perfeitos, né, para fazer esse bombardeio. Né. Uma que chama atenção para a proteção dos nossos postos. E 2, para mostrar que nós não temos inimigos, né, não temos terror, os piores terroristas são os nossos corruptos. Né. Então, não temos um potencial, uma ameaça de ataque ao nosso pré-sal. E vai haver leilão e o pré-sal vai ser valorizado, porque são postos mais seguros. Então, de certa forma, isso é bom para nós, embora provoque aí no mercado aumento de preço. Bom, e o presidente Bolsonaro já está de volta aqui a Brasília. Ele é um paciente apressadinho, né? Segundo me disse o doutor Macedo, em outra ocasião, é um paciente muito impaciente. Né? Eu lembro do termo que se usava na transmissão lá no Jockey Club, das corridas de fim de semana, né? Está impaciente no partidor. Né? Quando o cavalo se agitava muito,
antes de dar o sinal de partida. Ele é muito, muito impaciente no partidor. Mas, enfim, ainda não reassume a presidência, só na quarta-feira. O vice Mourão está em exercício, foi a Natal conversar com empresários alemães, né, mostrando que não é bem assim como eles recebem o noticiário de lá. O noticiário já chega todo deturpado, né? Aliás, isso não é novidade. E parece que esclareceu as coisas por lá. Agora, eu fico lembrando de uma entrevista do Dr. Macedo, o cirurgião de Bolsonaro, dizendo que o intestino dele, a cavidade abdominal, está cheia de aderência. Né? E por quê? Por causa da facada do Adélio. A facada espalhou sangue, fezes na cavidade abdominal, e isso provoca aderências. Há intestinos que o cirurgião abre e nem parece intestino, não está solto, está tudo aderido, está tudo grudado. Né? Isso não é bom. Né? Mas, enfim, ele é forte, já voltou, está em casa, na residência oficial, em Brasília, pretende reassumir na quarta-feira, adiou por um dia a ida a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, quer fazer esse discurso em que vai defender as posições brasileiras sobre a Amazônia. Né? Agora volto à facada do Adélio. Você vê o prejuízo que dá para um país, né, um fanático, né? Foi diagnosticado com uma doença assim, de alienação, mas um fanático que foi lá, né, tendo um álibi pronto na Câmara dos Deputados. Eu não consigo me convencer como é que não se investigou tudo. Estava em nome de quem? A entrada dele ia visitar quem? Né? Essas coisas. Né? Aparecem advogados lá de repente. Né? Então, não estava sozinho, né? Cá para nós. Mas, enfim, o estrago que fez esse sujeito na tentativa de matar o candidato que estava liderando a pesquisa. Né? E a nossa justiça eleitoral calou, né? Ficou quietinha. Né? Uma federação de futebol aí, se alguém atacasse, jogasse uma bomba no ônibus do time que está liderando o campeonato ia ser paralisado. Né? Mas foi assim que aconteceu, não adianta choramingar. Bom, na Câmara e no Senado, tentativas de CPI. Né? O meu palpite é que nenhuma nem outra vai se realizar. Nem a Lava Toga, nem a contra a Lava Jato. Né? Vão se anular as duas. A Lava Toga, já se sabe que o artigo 146 do Regimento Interno do Senado impede essa CPI. Porque está escrito lá no 146, não se admitirá CPI sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. 2. As atribuições do Poder Judiciário. 3. Aos Estados. Então, legalmente impossível. Já na Câmara, as 175 assinaturas, ou seja, 4 acima do necessário, tem gente lá dizendo, puxa, eu assinei sem saber o que era. Né? Isso é muito corriqueiro por lá. Né? Aí retira a assinatura e não consegue o mínimo necessário para fazer uma CPI para investigar a Lava Jato, imaginem só. Né? É para constranger o Ministério Público, a Polícia Federal, os juízes de primeira instância que estão investigando a corrupção. É gente que aplaude o corrupto, que é da torcida pelo corrupto, né? Ou que está com medo que vai ser corrupto, vai ser investigado um dia, vai ser flagrado um dia. Né? Aliás, por falar em corrupção, em Salvador, a Polícia Federal fez uma operação que chamou de injusta causa no Tribunal Regional do Trabalho, lá da Bahia. E ainda flagrou um sujeito picotando papel, jogando pela janela, junto com o celular. Imagina a confissão de culpa dessa pessoa. Né? Essa história de compra de sentença, de pagar para ter a sentença, eu conheço. Porque anos atrás, eu diria 3 décadas atrás, me foi feita uma oferta para eu ganhar uma causa da TV Manchete. Eu disse, eu perco a causa, mas não vou ser cúmplice de corrupto. Né? Outra questão,
Sim, estava falando de investigação. O TCU acha que tem que investigar o repasse do Fundo Amazônico. Eu tratei disso ontem, né? Porque os governadores da Amazônia Legal vieram aqui de pires na mão para uma reunião com o embaixador da Noruega, o mesmo país daquela empresa Hydra, poluidora lá da Amazônia. Investigar o repasse das verbas do Fundo Amazônico para ONGs. Aliás, o meu colega Cláudio Humberto diz que vai dar cadeia. Deve estar sabendo mais do que eu. Repasse do Fundo Amazônico. Entrou na escuridão da floresta e começou a ser repassado para algumas ONGs, e o TCU está com o pé atrás, acha que isso tem que ser investigado, e é bom investigar. Né? Fazer uma lava-ONG, né? Para a gente saber, afinal, se toda essa discussão de fundo da Amazônia está sendo usada para quê? De Brasília, Alexandre Garcia.